eu declaro, pega a bênção, determina a sua vitória. Você acha mesmo que isso é evangelho? Cai na real, meu irmão. É uma ilusão esta vida de vitórias, sem problemas que a religião nos ofereceu. Porque o propósito do evangelho sempre foi falar o que o homem precisa ouvir e não o que ele prefere. Eu quero ler com vocês o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, os versículos 1 a seguir. Vou pôr aqui para você na tela. Aí, vou ler junto com vocês. Diz assim: o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como é o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Que texto, hein, pessoal? Esse texto vem para nos levar a um outro patamar da reflexão sobre a vida e sobre o Evangelho. O livro do Eclesiastes, entre outros livros do Antigo Testamento, ele é considerado o livro da sabedoria. A maioria dos pesquisadores, por exemplo, atribuem a autoria deste livro a um dos filhos de Davi, monarca Salomão. Salomão foi o rei mais sábio e mais rico que Israel teve. Porém, diante de toda esta majestade, deste majestoso império, Salomão usa uma palavra que chama a atenção neste livro, que é a palavra hebraica revel, que na maioria das Bíblias foi traduzido por vaidade. É exatamente como começa o livro do Eclesiastes. O capítulo 1, os versos 1 e 2, ele diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Embora este termo vaidade já dê para tirarmos uma conclusão do que Salomão queria dizer, o termo revel traz uma ideia mais profunda para a nossa compreensão. O termo mais adequado para traduzir revel não seria vaidade, mas seria vapor, fumaça, névoa. Sabe aquela bolha de sabão que se esvai? O autor do livro quer dizer que as coisas dessa vida, que as coisas deste mundo e a própria vida é um vapor, é uma fumaça, ou seja, ela é temporária, que se esvai rapidamente. Para vocês terem uma ideia, o termo hebraico revel aparece 38 vezes no livro do Eclesiastes, trazendo para nós também a ideia de que a vida ela é um mistério, ela é um enigma. Você vai perceber na leitura do livro que parece que Salomão está um pouco, como eu posso dizer, um pouco melancólico, meio desacreditado da beleza da vida. Mas não é bem isso. O que o livro do Eclesiastes tenta nos mostrar é que a vida, sem uma reflexão profunda dos seus valores reais, ela é apenas um vento, uma bolha de sabão. Ela é nada. Salomão ainda tenta mostrar no seu livro que a vida não é lógica, ela não segue as regras da aritmética, ela não é padronizada ou domesticada. O próprio livro descreve que o que parece ser o caminho certo, na verdade não é. E o que é por nós ignorado, o que é por nós descartado, é exatamente o que tem maior relevância para nós. O livro do Eclesiastes
é uma narrativa da conclusão que Salomão chegou sobre a vida. Claro que ele não descobriu esses valores da noite para o dia. Não, foi um processo, foi uma trajetória, foi um relacionamento com o divino para que ele chegasse a esta sabedoria e a esses conceitos tão profundos sobre a vida. Quer ver um exemplo? Como foi o andamento da vida de Salomão? Salomão, segundo a tradição, escreveu 3 livros. O primeiro deles, Cantares de Salomão, que revela um Salomão apaixonado, de impulsos carnais. O segundo livro é o livro de Provérbios, que já revela um Salomão mais racional, mais prudente, maduro, amante do conhecimento. Já o livro que nós lemos, o livro de Eclesiastes, Salomão se apresenta como um pregador, um homem desprendido das coisas. E tudo indica que ele já estava na sua velhice. Então, diferente dos 2 primeiros livros que Salomão escreveu, Salomão, no Eclesiastes, ele abandona a fala erótica de Cantares, a fala racional de Provérbios, para falar de valores eternos, que é o livro do Eclesiastes. Neste livro, Salomão, ele é um homem convertido a Deus. Toda a riqueza que antes era a sua prioridade, agora é a sua última preocupação. Não porque ele estava velho, mas porque ele chegou à conclusão que tudo nessa vida é passageiro, tudo nessa vida é temporal. Para você ter uma ideia, diante de toda a riqueza do seu reino, que foi a maior de Israel, ele conclui neste livro que tudo é vaidade, tudo é vazio, todas as coisas são como bolhas de sabão. Em Eclesiastes 2:10 ele diz assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei de dar prazer algum ao meu coração, na verdade eu me alegrei com todo o meu trabalho. Olha aí, Salomão bateu a meta, teve tudo o que queria. Mas no livro do Eclesiastes, ele vai mostrar para nós que ele deixou de fazer uma pergunta que é essencial para uma vida saudável. Por que corro atrás disso? Por que eu vivo correndo atrás das coisas? Você conhece aquela história de um homem que precisava subir ou escalar uma parede e arrumou uma escada, encostou a escada na parede, subiu até o topo e quando chegou lá em cima, descobriu que escalou a parede errada? Então, este foi Salomão. Isto ele mesmo afirmou no Eclesiastes, agora no capítulo 2, verso 11. Depois que ele disse que tudo o que os seus olhos desejou, ele teve, ele vai dizer assim: quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para fazer, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Claro, pessoal, Salomão aqui não está incentivando a ociosidade, dizendo para não trabalhar, para não conquistar, para não realizar. Não, não, não. Salomão está dizendo que ele deixou de valorizar as coisas passageiras para valorizar os princípios eternos. Ele inverteu os valores. Ele ressignificou a sua vida. Ele deu um novo sentido para aquilo que ele chamava a trajetória de existência, ou a sua própria vida. Salomão chega à conclusão que a vida é mais do que os olhos veem. Ele percebeu que os homens desperdiçavam muito tempo e muita energia com coisas passageiras, sem sentido, para que obtenham a verdadeira felicidade. Inútil. Inútil. Mateus 6,25 parece que Jesus faz coro com Salomão. Inclusive, Jesus cita Salomão em Mateus 6. Ele diz assim, ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Estes textos querem nos arremeter a uma reflexão sobre as verdades eternas, que nos tira o foco
a ambição dessas coisas passageiras. Gente, o ano virou. Teoricamente, iniciamos um novo ciclo, uma nova etapa. E o que foi o que mais desejamos para os nossos amigos, para os nossos familiares? Um ano de festas, de realizações. Sim ou não? Claro que sim. Mas há um versículo aqui no capítulo 7 do Eclesiastes que, ao mesmo tempo, me faz refletir, ele me intriga profundamente. Diante de tantas verdades escritas no capítulo 7 do Eclesiastes, eu vou pensar apenas uma verdade, senão ficaríamos aqui a noite toda, porque esse texto é sensacional. O texto que eu quero pensar aqui, ele está no capítulo 7 e o versículo de número 2, que Salomão diz assim: melhor ir à casa onde há luto do que uma casa onde há festa. E ele aperta um pouco mais, complementando no verso 4. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas os dos tolos na casa onde há alegria, ou na casa da alegria. Este é um texto que vem com toda a força contra as nossas expectativas humanas. Um texto desafiador e confrontador com uma aparência dramática. Aí você deve estar então se perguntando, ou talvez queria perguntar para mim, Elter, para que falar desse texto no primeiro encontro da Igreja Casa do Bem? Eu conversava esses dias com alguns amigos, e eu dizia para eles que Deus costuma me inspirar a falar sobre textos esquecidos da Bíblia. Por exemplo, quantas vezes você ouviu alguém falar sobre melhor é estar na casa do luto? Eu escolhi esse texto, ou fui inspirado por Deus para falar com vocês sobre esse tema, não porque eu sou um profeta do caos. Não. Mas também eu não sou um profeta da ilusão, da fé inconsequente. Eu não sou um profeta das irrealidades. Meu objetivo aqui é incentivar você a uma vida que tenha sentido e a uma fé coerente. Eu não estou aqui para incentivar você a uma vida de luto, de tristezas. Nem eu e nem Salomão. Nós não estamos aqui defendendo uma espiritualidade masoquista. Aquela espiritualidade onde o prazer deve estar no sofrimento. Ou que só no sofrimento tem virtudes. Não. Eu estou tratando com vocês esse texto porque o propósito do Evangelho sempre foi falar o que o homem precisa ouvir e não o que ele prefere. É que, infelizmente, no movimento evangélico religioso moderno, existe um padrão de marketing para granjear adeptos e provocar os crescimentos institucionais. Por exemplo, o primeiro é prometer bênçãos e massagear egos para manter as pessoas nos seus domínios. O segundo, inclusive, eu já fui aconselhado a isto, é evitar falar de responsabilidades cristãs e falar mais de recompensas, de bênçãos, para animar o auditório e também animar as pessoas a fazerem o serviço da igreja do templo. O terceiro, talvez, seria gerar expectativa que faça as pessoas negar a realidade. Num otimismo desenfreado, crer que tudo vai virar de forma mágica, que tudo vai vir ao seu favor de uma forma extraordinária. Eu poderia enumerar aqui dezenas de táticas religiosas, mas eu quero me atentar ao texto aqui. O que Salomão quer fazer é nos levar de volta para a realidade dos fatos. Para alguns até soa pessimista, mas não é. Pelo contrário, o que Salomão está tratando é libertador. Porque quando a nossa fé é coerente, nós saímos das crenças e abandonamos
as irrealidades, as verdades ilusórias. Verdades. Nós abandonamos aquela síndrome de super-homens, mulheres maravilhas, e nos encontramos com o chão da vida. Irmãos queridos, eu quero aqui hoje convidar você a cair na real. Ponha os seus pés no chão. Eu participo de uma reunião de pastores quinzenal, e são de vários lugares do Brasil, junto com meu amigo Zé Bruno da Casa da Rocha. E conversando sobre esses movimentos irreais da fé, da manipulação de poderes nas igrejas, nós nos perguntávamos como que faz para que as pessoas se libertem destes movimentos. Uma das conclusões, que foi praticamente unânime, foi que as pessoas só caem em si quando dão de cara na parede. Quando elas por si só descobrem no sofrimento que a crença ilusória que a religião prega não faz sentido. Você acha mesmo que o eu declaro, pega a bênção, segura a chave, determina a sua vitória? Você acha mesmo que isso é evangelho? Cai na real, meu irmão. É por isso que Salomão incentiva a dar uma atenção especial à casa do luto. Porque só lá o termo revela, que é a espinha dorsal do livro, faz sentido. Porque quando tudo vai bem, quando estamos com saúde, quando nós estamos com dinheiro, está sobrando, tem muitos amigos em volta da mesa, o revel não é considerado. O revel só é percebido quando estamos de cara com a morte, quando estamos vivendo perdas. Aí nós caímos em si e descobrimos que tudo é revel, tudo é vapor, tudo é névoa, tudo é fumaça, tudo é bolha de sabão. Essas coisas da vida é nada de nada. A famosa parábola do filho pródigo é o mais belo exemplo disso. Enquanto ele tinha tudo na casa do pai, depois que ele pegou a herança, enquanto curtia a sua juventude, seu dinheiro, não tinha reflexão no jovem. Ele não fazia autoanálise, ele não fazia autocrítica. Ele não percebia que na vida as coisas são como fumaça, passageira. Mas quando ele perdeu tudo, quando ele estava morrendo de fome, ele descobriu o revela. Ele descobriu que tudo é névoa, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Ele falou, agora eu tenho que voltar para a casa do meu pai. É onde está o verdadeiro valor. Quando o autor, o monarca Salomão, fala sobre estar na casa do luto, não se trata de uma literalidade de termo, que devemos viver enlutados. Não. Esse texto é um convite para nós refletirmos sobre o princípio máximo da nossa existência. A vida é mais do que as coisas. 2020 foi um ano de luto. O que nós fizemos? A maioria festejou. É claro que não está errado festejar a passagem do ano, celebrar a vida e a saúde da sua família em Jesus. Mas as festas passaram. E agora? O convite do Salomão para nós é refletir sobre os valores que realmente importam. Nas festas, por exemplo, a gente curte, celebra. Mas é só no sofrimento que paramos para pensar e para refletir. Você já foi a alguma festa e encontrou alguém no canto, pensando, refletindo, e você perguntou para aquela pessoa, o que está acontecendo? Ele falou, eu estou aqui refletindo sobre a minha vida. Claro que não. Quem está na festa não para refletir. A não ser que você passou por alguém que estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. Caso contrário, ele está celebrando. Eu vou repetir de novo e afirmar. Falar sobre esse tema não é ser pessimista. Falar sobre casa do luto, sobre dar
valor ao que de fato importa, é ser sábio. A sabedoria não caminha apenas por solos alinhados, em locais planos. A sabedoria também conversa com a dor, com os vales. E é isto que o Evangelho também nos convida a fazer. Salomão quer dizer com tudo isto que você precisa entender que na vida, tudo é motivo de reflexão. Tudo é motivo de uma análise. Tudo deve ser bem avaliado, inclusive, principalmente, quando nós estamos diante do luto. A morte vem deixando, por exemplo, de ser algo importante e um motivo de reflexão, um princípio de reflexão para nós. Aos mais velhinhos que estão comigo aqui, há 20 anos atrás, quando morria alguém, os amigos e familiares viajavam de uma cidade para outra e passavam a noite inteira junto com a família. Agora é assim, vou dar uma passadinha lá. Esses dias eu ouvi o professor Mário Sérgio Cortella dizendo que na Califórnia existe 5 casas de velório no modelo drive-thru. Você passa, toca no corpo, deixa uma notificação da sua presença e vai embora. No Brasil, por exemplo, o Brasil foi o primeiro país a realizar um velório via webcam. Por exemplo, nós falamos de 1000 mortes por dia só com o vírus. E muitos dizem, não é bem assim. Mas caramba, gente, se fosse uma morte, já era motivo para pararmos e refletirmos. Aí você pode me dizer, poxa, Elter, se eu for parar para refletir toda vez que alguém morrer, eu vou ter que refletir todo dia. Sim, é isso que o Salomão está tentando nos dizer. Nós lemos aqui que o coração do sábio mora na casa do luto. Ou esse texto não serve para você? Eu falo isso porque os crentes hoje selecionam, escolhem textos que os agradam. Salomão quer conscientizar que a casa do luto deve ser o princípio de reflexão cotidiano. Gente, é uma ilusão esta vida de vitórias, sem problemas que a religião nos ofereceu. O diabo é o pai da religião. Porque ele entretém o povo com banquetes inúteis, para que o povo não viva os valores que de fato importam. Deixa eu fazer uma pergunta. Você prefere as festas que enganam ou você prefere as lutas que revelam verdades? Existe um provérbio que diz assim, que é muito falado por nós no nosso cotidiano. Quer conhecer alguém? Dê poder a ele ou a ela. Salomão traz um outro provérbio. Quer se conhecer? Vá para a casa do luto. O poder revela quem somos para os outros. O luto revela quem somos para nós mesmos. Aí, ouvindo tudo isto, você talvez continue dizendo, ou vendo na minha fala um pessimismo. Mas eu vou insistir mais um pouco com você. O convite à reflexão é para que você aprenda com os conselhos dos outros para não ter que aprender com o seu próprio sofrimento. A vida, pessoal, não se resume a projetos, a estratégias. A vida é mais do que isto. A vida é afetos, é abraços, é pessoas, é calor humano. A vida é encontros. 2020 foi um ano para repensarmos os valores afetivos e o que de fato importa. Por exemplo, para que mais roupa nova se você ficou o tempo todo dentro de casa?
Aí em casa, nós arrumamos tempo para ficarmos com o cônjuge, com os filhos, com os pais. Conseguimos fazer coisas simples que antes não fazíamos porque considerávamos um desperdício de tempo. A dor que nós passamos fez a gente pensar muita coisa. Mas o que choca em tudo isso é que mesmo tendo tempo para dar valores às coisas que realmente importam, é que aumentou, ao invés de afetos, a agressão na família. Explodiu o número de divórcios no mundo. Sabe por quê? Porque muita gente inverteu valores e as coisas da rua maquiavam a falta de afetos em casa. Sabe aquele adágio popular que diz, só dá valor quando perde? É isso que Salomão está tentando nos alertar. Para não vivermos tristes dizendo, por que eu não dei valor antes? Ele está dizendo que você pode valorizar antes de perder as coisas. Para isto, você precisa parar um pouco, pensar um pouco, refletir um pouco, ir para a casa do luto e ressignificar os seus valores. Tudo o que não está em Deus e nos afetos é revela. É nada de nada, é bolha de sabão, é fumaça, é vaidade das vaidades. Se a família se preocupasse menos em decidir quem tem a última palavra e servirem uns aos outros, os problemas seriam muito menores. Se as igrejas, por exemplo, se preocupassem menos com o poder, com quem manda, para focar Cristo e focar as relações, teríamos hoje igrejas muito mais saudáveis. É por isso que o termo casa do luto, no Eclesiastes 7, é poético. É um convite para voltarmos às origens. É um convite para nos interiorizarmos em si mesmos, para nós descobrirmos de fato os valores que estão anestesiados pelas perfumarias da vida. Gente, celebrem, façam as suas celebrações, festejem, mas deixe os pés no chão. Tome cuidado para não perder ou para não se perder pensando que a vida é inesgotável. Em 2021, não se aprove pelas conquistas que você adquiriu ou vai adquirir. Não se empolgue com a beleza das coisas. Abandone este anseio de ostentação, porque tudo passa. Tudo se vai como uma névoa, como um sopro. Se você tiver que se orgulhar, se orgulhe dos afetos que você cultivou. Se orgulhe do trabalho que abençoou o próximo. Seja orgulhoso da sua bondade. Se gabe mesmo por conseguir amar o outro sem distinção. Se você tiver que bater no seu peito, que seja para dizer para si mesmo, Elter, você vai passar. E o que você vai deixar para os que vierem depois de você? Uma herança monetária ou um legado? Guarde isso que eu vou te dizer. O dinheiro acaba. A saúde se deteriora. Tudo debaixo do sol desaparece. Entre nuvens. Mas a maneira sadia em que vivemos, o legado que deixamos, é como uma rocha no coração do próximo. Sendo assim, no fim, você não será esquecido pelos bens que você deixou e acabou. Mas você será lembrado pelo tipo de gente que você se tornou. Eu termino aqui. Semana que vem eu continuo com este papo.